E já estamos de volta e agora vamos falar sobre câncer infantil. Todos os meses a gente sempre convida algum profissional lá da Casa do Valpaiva para a gente buscar esclarecer sempre mais e mais sobre essa doença, porque o diagnóstico precoce é o ponto-chave e sempre é bom a gente estar conversando sobre esse assunto. Nossa convidada de hoje é a Cíntia Moreno, fisioterapeuta da casa. Bom dia, Cíntia. Bom dia. Cíntia, eu comecei aí falando da questão do diagnóstico precoce. Para a fisioterapia, esse diagnóstico precoce também faz diferença? Como é que é a atuação de vocês nessas crianças? Faz toda a diferença, sim. Uma criança que tem um diagnóstico precoce, ela vai consequentemente ser uma criança que vai ter menos sequelas. Então, muitas vezes a criança vai apresentando vários tipos de sinais e sintomas e até que se faça o diagnóstico, às vezes se passa um certo tempo. E aí é fundamental que isso seja feito o mais breve possível, não só para garantir a cura, né, e a sobrevida da criança, mas também para que isso de fato aconteça com a criança tendo poucas sequelas ou então nenhuma. Como é que a fisioterapia atua com eles? Nós atuamos através de vários tipos de exercício, de alongamento, de fortalecimento, exercícios também para ter a manutenção da coordenação, do equilíbrio, mas a gente faz tudo isso através de brincadeiras, de jogos, né, de uma forma muito divertida e atrativa, já que o nosso público lá na do Valpaiva é criança e adolescente. Agora, Cíntia, quando a criança está num estágio bem avançado, né, que ela não consegue brincar, que ela não consegue interagir desse jeito, mesmo assim a fisioterapeuta está lá atuando junto com ela para garantir mais qualidade de vida? Isso, porque o nosso foco não é só recuperar força, recuperar amplitude de movimento, por exemplo, mas promover conforto para essa criança, fazer com que em todas as fases de tratamento ela se sinta bem. Então nós atuamos também para minimizar algum tipo de desconforto, às vezes um simples posicionamento que a gente orienta a mãe a fazer com aquela criança já vai trazer conforto, a melhora de um padrão respiratório, por exemplo. Então são pequenos detalhes que vão auxiliar bastante uma criança que, por exemplo, já está muito comprometida ou então que ela já está em cuidados paliativos. Quando a gente percebe, né, o câncer termina sendo um atendimento muito disciplinar. Lá na do Valpaiva vocês oferecem, né? A gente já conversou com a terapeuta ocupacional, tem fono, tem nutricionista e realmente faz diferença? Faz toda a diferença. Esse processo todo. Né? E esse atendimento integrado ele é fundamental também. Muitas vezes a ação de um setor, de um profissional, ela perpassa, né, na do outro profissional. A gente tem ações transversais. Então, às vezes eu estou atendendo um paciente que está com uma certa dificuldade, por exemplo, na imagem corporal, porque vai passar por um processo de amputação, vai ser submetido a esse tipo de cirurgia. Então, eu já falo com a psicóloga e ela já começa a ter uma atuação nesse sentido também. Às vezes a gente atende paciente que está em situação de vulnerabilidade social. Então, eu percebo isso no meu setor, mas eu já levo essa demanda para o serviço social, por exemplo, e assim a gente vai atuando, né? Já aconteceu também de eu estar atendendo o paciente e eu preciso que esse paciente tenha ganho de força muscular, que ele melhore seu condicionamento, mas é um paciente que está com baixo peso, então a gente já conversa com o setor de nutrição, já vai lá na nutricionista e ela já vai fazendo também toda a conduta em conjunto. É um trabalho muito lindo e muito sério, né? Isso. Quem já visitou a do Valpaiva tem a oportunidade de conhecer isso. Eu sempre convido todo mundo para que vale a pena ir fazer uma visita e ver que realmente todo esse trabalho faz diferença na vida dessas crianças. Isso, e faz diferença em todos os aspectos, de verdade, né? Não é só, por exemplo, na recuperação do paciente, na recuperação física, por exemplo, mas através da instituição eles têm acesso a muitas coisas, desde uma oficina de desenho, o passeio terapia. Então, a criança, ela experimenta muitas coisas. E eu, às vezes, digo até aos meus pacientes, né? Aproveitem essas oportunidades, né? E estudem, porque através do estudo vocês podem ser o que quiser. E aí ele vai conhecendo, por exemplo, vai para uma oficina de desenho, ele vai no passeio terapia que vai trazer uma abordagem do que está sendo trabalhado na sala de apoio pedagógico. E isso vai fazendo com que ela desperte a curiosidade, né? E aí ela vai caminhando, vai seguindo. Cíntia, tem algumas perguntinhas aqui que a gente reuniu dos nossos telespectadores. O Oswaldo Neto, ele quer saber como é que a fisioterapia atua nesse caso, né, de pacientes oncológicos. Você já respondeu, mas só para o Oswaldo se sentir aí, né, Oswaldo? Você mandou a pergunta
tem a resposta novamente. Então, nós atuamos com o exercício, como eu falei, mas um exercício de uma forma muito divertida. A criança ela vai brincar, ela vai se divertir, ela vai jogar. Eu muitas vezes atendo o paciente junto com o outro para melhorar também essa questão da socialização, né? Então, a criança, ela de fato vai se divertir e contribuir com o tratamento. Ótimo. A Fernanda Oliveira fez uma pergunta que você também meio que já respondeu. Ela quer saber em que momento deve procurar o acompanhamento de um fisioterapeuta. No momento do diagnóstico ou no início do tratamento? O ideal é que essa procura seja no momento do diagnóstico. Então, é uma coisa muito interessante que acontece lá na Casa Durval Paiva, que no momento do diagnóstico, o paciente é encaminhado para a instituição e quando ele faz o cadastro no serviço social, ele já vai passar por todos os setores. Então, a gente tem, de fato, uma oportunidade de atender esse paciente no início, porque dependendo do tipo de tumor, dependendo também do tipo de tratamento a que essa criança vai ser submetida, a gente tem noção de possíveis sequelas e comprometimentos, então nós já atuamos precocemente. A Érica Mendes quer saber em que fase do tratamento a fisioterapia ela ajuda a combater a dor, né? Os pacientes com câncer sentem muita dor? A dor, ela realmente está presente na maioria dos casos. Não é todo paciente que, porque tem câncer, ele vai sentir dor. Mas nós atuamos também com algumas medidas específicas, com técnicas específicas da fisioterapia, como é o caso da eletroestimulação, alguns tipos de massagem também e de liberação muscular. Então, nós atuamos também com a terapia manual para poder minimizar a dor do paciente. Certo. Só mais uma, Cíntia. José Arimatea, lá de Maceió, ele quer saber se a fisioterapia também atua no caso de tratamento de pacientes que fizeram um transplante de medula óssea. Sim, nós atuamos também, não só depois do transplante de medula óssea, mas nós atuamos de uma forma anterior a esse transplante. Então, é um paciente que ele precisa ter um bom condicionamento físico, é um paciente que vai ficar em isolamento por um período muito longo e o isolamento, muitas vezes, ele fica com restrição, né, ao leito e essa restrição vai alterar todo o condicionamento do paciente. Então, é importante, né, que a gente tenha uma atuação para deixar o paciente o mais ativo possível. Então, com muitos exercícios aeróbicos, como uma caminhada, se o paciente tiver condições, por exemplo, de subir e descer escada. Então, a caminhada é algo que auxilia bastante o paciente, porque ele vai ficar ativo e a gente vai conseguir ter uma manutenção do condicionamento dele. Tem só mais um aqui que eu não tinha visto, a Francisca Nobre. Pacientes que estão na UTI também são atendidos pela fisioterapeuta? São sim. O paciente, mesmo ele estando na UTI, e normalmente na UTI já se tem um fisioterapeuta na equipe para poder atuar. Então, ele vai atuar não só na manutenção da função respiratória, como também nos componentes, né, do aparelho locomotor. Então, o paciente precisa ter uma manutenção da sua amplitude de movimento, precisa ter mobilizações articulares, para que ele não tenha as consequências, né, negativas do repouso no leito. Ótimo, Cíntia, muito obrigada. Eles precisam da ajuda, da solidariedade de todo mundo para continuar com esse trabalho que é tão importante. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já tem mais Viver Bem para você.